O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 5. Então vamos abrir em Apocalipse capítulo 5. É um capítulo relativamente simples de se compreender, pouco estudado ao mesmo tempo. O que vocês acham? Qual é a importância de Apocalipse 5? Será que é um capítulo relevante? A irmã White, ela fala assim, na página 267 do livro Testemunhos para a Igreja, volume 9. O 5º capítulo do Apocalipse precisa ser mais profundamente estudado. Ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. Alguns há que estão enganados. Não se aperceberam do que está para acontecer na terra. Então ela continua. Então o que a irmã White fala? Que o capítulo 5 de Apocalipse é da maior importância para os que vão participar da obra de Deus nesses últimos dias. Então, apesar de ser pouco estudado, Ellen White, ela fala que nós precisamos estudar capítulo 5. O que será que há no capítulo 5 de Apocalipse que torna esse estudo tão relevante para a última geração? Apocalipse capítulo 5, verso 1. Na realidade, é uma continuação da profecia do 4º capítulo, ok? Se quisesse, poderia até não ter uma divisão de capítulo. O capítulo 4 é curto, o capítulo 5 também é curto, e é a mesma visão, só uma continuação do mesmo tema. João disse assim, no verso 1, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono. Quem estava assentado sobre o trono? O Pai. Capítulo 4, verso 3. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Estamos falando do Pai, aquele que, segundo o capítulo 4 e verso 9, aquele que vive para todo sempre, aquele que é todo poderoso, verso 8, que era, que é e que há de vir, Deus o Pai. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse não é o livro da vida, não é o livro que registra a vida dos seres humanos, não é o livro que é usado no juízo. Esse livro, ele estava selado com 7 selos. O que é esse livro? Se quiserem ler, Urias Smith ele tem uma descrição muito boa do que é esse livro. É uma revelação das cenas que deviam ocorrer na história da igreja até o fim. Como sabemos, capítulo 6 vai revelar o conteúdo desse livro, os 7 selos. Então, é um livro que revela a história da igreja. Estava na destra do Pai. Verso 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Verso 4. E eu, João, chorava muito,
porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Vamos pensar aqui em algumas lições que nós podemos extrair desse versículo. João, ele chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Será que João estava interessado em conhecer o conteúdo desse livro? A expressão revela que ele estava muito ansioso e muito angustiado por não ter como compreender. Que lição podemos extrair? O Apocalipse não foi escrito sem lágrimas e esforços. Quando João não pôde compreender e ninguém podia ler nem olhar para o livro, ele chorou. O choro, lágrimas, é uma das mais fortes expressões de tristeza, de angústia. E então a gente vê que o livro de Apocalipse ele não foi escrito casualmente, mas com esforço. Ele foi compreendido e escrito pelo servo de Deus com lágrimas. Da mesma forma que ele foi escrito com lágrimas e esforços, assim também ele vai ser compreendido pelos leitores com lágrimas e esforços. Essa é a lição que nós podemos extrair desse versículo. O Apocalipse não foi escrito sem lágrimas e esforços, portanto não será compreendido sem lágrimas e esforços. Não é qualquer um que apenas faça uma leitura casual. Tem muitas pessoas em muitas igrejas que leem a Bíblia todo ano, às vezes mais de uma vez por ano, de Gênesis a Apocalipse. Mas essas leituras de ano bíblico são leituras muito casuais, muito superficiais. Não é suficiente ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. Estudar o Apocalipse não tem como você apenas ler. Você tem que ler cada versículo, às vezes cada frase, parar, orar, pesquisar, pegar a concordância, buscar, cavar e ter a iluminação do Espírito Santo, porque ele não foi um livro escrito por uma mente carnal, mas sim por uma mente inspirada pelo Espírito de Deus. E assim ele pode ser compreendido. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vamos falar primeiro sobre o leão da tribo de Judá. O que nós sabemos sobre um leão? Ele é o mais forte dos animais, não é? Ele é considerado rei. E qual é a característica de um leão? Assim, qual seria um atributo de um leão? Ele é o quê? Forte, né? É um animal que conquista através da força, né? Intimidando, através de poder, através de sua força, ele conquista. Jesus aqui é comparado com um leão, leão da tribo de Judá. Judá porque Jesus, em sua humanidade, ele veio da descendência de Judá, um dos 12 filhos de Jacó. E ele é chamado de leão. Em Apocalipse, nós temos vários nomes para Jesus. Nós temos leão aqui no capítulo 5. Nós também temos no mesmo capítulo a descrição de Jesus como cordeiro. Na Bíblia, nós temos Jesus como rocha. Nós temos Jesus como pastor. Nós temos Jesus como porta. Nós temos Jesus como rei. Então, nós temos muitas formas de nomear Jesus. Por que Jesus recebe tantos nomes? Ele é Emanuel, Deus conosco. Messias, o ungido. Miguel. Então, nós temos vários nomes.
E todos esses nomes revelam um atributo de Cristo. Cada um desses nomes revelam um atributo de Cristo. Quando você vê leão, é porque está mencionando Jesus como rei, como forte, como poderoso, como capaz. Quando você vê Jesus como cordeiro, nós estamos enfatizando Jesus como sacrifício. Se você analisar leão e cordeiro, são dois atributos, duas representações muito distintas. É interessante também que, em algumas ocasiões, Jesus ele é descrito pelo mesmo símbolo que Satanás. Serpente, leão. Satanás também tem o nome de serpente e também de leão. Atributos. Agora, muito distinto, cordeiro de leão. E aqui no capítulo 5, nós temos no verso 6... E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Por que tudo isso? Qual foi o dilema no início do capítulo? Quem abrirá o livro? Não é isso que fez com que João estivesse chorando? João viu na destra do Pai um livro selado com 7 selos. E ninguém podia abrir, ler, nem olhar para o livro. Aí então, alguém disse para João, não chores. Aí lhe é revelado o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque este é o que vai ser capaz de compreender o livro. Qual é o motivo pelo qual ele é digno de ler o livro? O leão da tribo de Judá. Por que ele pode ler o livro? Por que ele é digno? Tem uma palavra aqui, no verso 5. Palavra vitória, venceu. Vocês viram? Vamos ler de novo capítulo 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chores porque ninguém pode ler nem olhar para o livro. Eis aqui o leão da tribo de Judá, ou seja, existe um problema, aqui está a solução. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Então, por que este pode ler o livro? Por causa de sua vitória. Agora, para que ninguém compreendesse que o motivo de sua vitória fosse a força e o poder de um leão, é mencionado que a razão pela qual ele foi vitorioso foi seu atributo de cordeiro. Não foi por causa de seu poder, mas sim por causa de seu sacrifício que ele obteve a vitória. Ou seja, o motivo da vitória está fundamentado não em forças, mas sim em um sacrifício. Vamos analisar agora a expressão a raiz de Davi. A raiz de Davi, de onde vem essa expressão? Isaías 11. Jesus é a raiz de Davi. Aqui nós temos um capítulo, tem uma profecia messiânica. Isaías 11, 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé, pai de Davi. E das suas raízes, das raízes de Jessé, um renovo frutificará. Se referindo a Cristo. Verso 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, falando de Cristo. E o lugar do seu repouso será glorioso. Se você comparar esse texto com Romanos
15:12, Paulo, em Romanos 15:12, ele cita Isaías 11, esses textos que nós acabamos de ler, e ele está se referindo a Cristo. Os judeus conheciam essa profecia? O que vocês acham? Os judeus esperavam que da descendência de Davi viria um rei que tomaria o trono de Davi para dar vitória a Israel? Os judeus tinham essa compreensão? Vamos abrir em Mateus 21 para ver. Mateus 21, verso 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava. Multidão de judeus. Muitos que antes da morte de Cristo estavam ainda empolgados e esperançosos naquilo que Jesus poderia fazer pela nação judaica. Essa multidão clamava assim, naquela entrada triunfante de Cristo, pela última vez em Jerusalém. Hosana ao filho de quem? Davi. Por que eles estavam chamando Jesus filho de Davi? Porque eles estavam dizendo, este é o rei dos judeus. Só que quais eram as expectativas da vitória do filho de Davi? Em uma cruz? Se eles tivessem essas expectativas, eles não teriam se escandalizado alguns dias depois. Eles tinham uma compreensão de uma outra vitória, da qual Jesus teve naquela semana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E vamos só ver aqui em Atos capítulo 1 as expectativas dos próprios discípulos. Isso ainda depois da morte, só para vocês verem como foi difícil eles compreenderem. Atos capítulo 1, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? A grande expectativa dos judeus era que o filho de Davi, esse rei que viria da descendência de Jessé e Davi, viria para trazer vitória contra os romanos. Restaurar o reino temporal a Israel. Aquela prosperidade temporal que eles desfrutavam nos dias de Davi e Salomão. Só que Jesus não veio para conquistar vitória através da força. E nem veio estabelecer um reino temporal, mas sim uma vitória através do Espírito e um reino chamado Reino da Graça. Então, é nesse sentido que ele é chamado filho de Davi, rei de Israel, aquele que é a raiz de Jessé, ou de Davi. Capítulo 5 de Apocalipse, de volta agora ao texto que nós estávamos lendo, diz assim, no verso 5, E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Lembrando então que essa vitória não foi uma vitória conquistada através da força, e sim através de um sacrifício. Nós vamos descobrir daqui a pouco que vitória é essa. Verso 6. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Deixa eu fazer uma pergunta. O que João viu realmente? Ele viu um leão? Ele chegou a ver o leão? O que diz no verso 5? E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Para mim, não sei quanto a vocês, não me parece que ele viu uma visão de um leão. O que vocês acham? Me parece que ele ouviu. Não chores, eis aqui o leão que venceu. Verso 6, e olhei. Vocês têm que ficar atentos a essas expressões. E me disse,
e ouvi, e olhei. Às vezes, João, ele ouviu, às vezes ele viu. No capítulo 13, ele viu uma besta surgir do mar. Ele não ouviu alguém falando de uma besta surgindo do mar. Aqui, na realidade, ele viu o cordeiro. Então, apesar dele ter ouvido, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que ele viu é um cordeiro. Um contraste, né? Justamente para enfatizar esse fato. A vitória de Cristo no grande conflito não está fundamentada em forças, e sim através de conquista espiritual, um sacrifício. Não é interessante? Quando a gente pensa em vitória, a gente pensa em força. Mas a vitória de Cristo estava em uma aparente derrota. A vitória de Deus no grande conflito é através de uma cruz. Isso é muito interessante. Podemos fazer algumas aplicações. Você pode ir na rua e ser maltratado, e alguém pode até te xingar e te envergonhar na frente dos outros. Isso é, aparentemente, uma derrota. E quando você consegue ficar calado, aí é que para o mundo, a princípio, isso é um sinal de derrota mesmo. Ele não teve coragem, ele não teve força, ele se intimidou. Mas para Deus, o silêncio diante de tal desafio é vitória. Para o mundo, o que é derrota, para Deus é vitória. Como é que eu concluo isso? Segura o dedo em Apocalipse 5 e vamos para Provérbios 16. Provérbios 16, 32. Aos olhos de Deus, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo. E essa palavra ânimo, se você quiser, você pode traduzir sentimento. E o que controla o seu sentimento. Olha só, melhor, mais forte, mais poderoso é o que controla o seu sentimento do que aquele que toma uma cidade. Quando nós olhamos para trás, agora no século XXI, quem que nós consideramos mais forte? Daniel ou Alexandre o Grande? Olhando para trás, aos olhos espirituais, nós conseguimos enxergar a força de Daniel. Até mesmo porque Daniel, ele viveu uma vida produtiva, longa, que até hoje está exercendo uma influência sobre a humanidade. Por outro lado, Alexandre o Grande, o que teve mais conquistas e com mais rapidez que qualquer outro general na história, mas com 33 anos de idade, morreu. E apesar de ter deixado alguma influência, hoje, quem tem mais influência é Daniel. Daniel foi um homem capaz de dominar seus sentimentos, seus apetites, suas emoções. E Alexandre, apesar de ter conseguido conquistar nações, não conquistou seu próprio sentimento, suas próprias paixões. E por isso teve uma morte prematura, de 33 anos. Provérbios 16, 32. Melhor é o que controla os seus sentimentos do que aquele que conquista cidades. Texto poderoso. Esse foi o fundamento da vitória de Cristo. Você lembra o que falavam dele? Se você é rei dos judeus, desce daí e salva-te. Porque para eles, vitória estava baseada em forças. Mas a força está baseada no controle dos apetites, das paixões, das emoções, dos sentimentos. Um homem forte não é aquele que é grande
e que consegue dominar o outro através da força, até mesmo aquele que com palavras sabe cortar e dominar e subjugar outro, mas aquele que consegue manter domínio sobre suas próprias paixões. Isso é forte. E no Apocalipse capítulo 5 nós vemos este como o segredo da vitória de Cristo, o leão da tribo de Judá. Não foi através da força do leão, mas foi através da mansidão de um cordeiro, através da inocência de um cordeiro. Verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres. Chifre é um símbolo de quê? Poder. E 7 olhos, um símbolo de uma perfeita visão, uma perfeita inteligência, sabedoria, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quando a Bíblia fala que ninguém podia abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ninguém. Qual seria a interpretação dessa expressão? Ninguém podia ler, nem olhar para o livro. Somente Deus é onisciente e somente Ele conhece o futuro. O livro tinha o conteúdo, o quê? A história, o futuro. Ninguém podia ler, ou seja, só Deus é o dono do conhecimento do futuro e é onisciente. Lembra o que Jesus disse quando Ele falou, ninguém sabe o dia nem a hora, senão quem? O Pai. Nenhum homem sabe. Esse texto é paralelo com este aqui de Apocalipse 5. Verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Quem tomou o livro? O Cordeiro. Verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro. Aqui, os 24 anciãos. E de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Esse reinaremos sobre a terra está se referindo a um período depois do milênio, quando Deus for criar novo céu e nova terra, quando a nova Jerusalém descer do céu. Mas já nos fizeste, verso 10, reis e sacerdotes. Durante o milênio, e para esses até antes do milênio, eles já estão lá nas cortes celestiais, tendo a oportunidade de abrir os livros, de compreender os casos e a justiça de Deus e o desenrolar do grande conflito. Essa declaração, digno és de tomar o livro, é uma declaração que quer dizer o quê? Ele venceu, ele obteve essa vitória contra Satanás e por isso o seu nome é reivindicado, seu caráter é justificado. E aqui, redimidos estão falando. E qual é a reação então? No verso 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu
ou seja, todo o universo não caído, e na terra, e debaixo da terra, ou seja, os seres humanos e até mesmo os anjos não caídos, um dia clamarão ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Aqui no capítulo 5, então, nós estamos vendo uma visão de Cristo como vitorioso sobre Satanás através de seu sacrifício. Nós estamos vendo uma reivindicação do caráter de Deus diante do universo por causa da morte de Cristo. Isso foi uma vitória. Agora eu quero descrever para vocês, no livro Desejado de Todas as Nações, alguma coisa que traz uma visão mais ampla de Apocalipse 5. Página 761 até página 764. Quando Jesus morreu, Satanás viu que estava desmascarado. É por isso que até a última respiração de Cristo, ele estava tentando fazer com que Jesus desistisse. O mais tempo que Jesus permanecia na cruz, com o espírito perdoador aos que estavam o maltratando, mais Satanás sentia que ele estava sendo derrotado. E mais então era seu intenso esforço de o tornar vingativo. Assim é conosco também. O mais que ele vê que nós estamos caminhando certo com Deus, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas, mais ele vai colocar ao nosso redor obstáculos e circunstâncias desagradáveis e desfavoráveis para permanecermos com Cristo. E por que Deus deixa isso acontecer? Porque se Deus não deixar isso acontecer, Satanás ele tem causa, ele tem argumento. Igual nos dias de Jó. Ele fala assim, deixa eu tentá-los. Se não me deixas tentá-los, estás demonstrando que reconheces que ele não é capaz de resistir à tentação. Vocês entenderam isso? Deus ele não pode nos proteger dos problemas. Porque se ele nos protege dos problemas, Satanás tem causa. Satanás tem argumento. Vocês entenderam? Qual é o argumento de Satanás? Eles não podem resistir à tentação. E o Senhor não permitindo que eu os tente, está reconhecendo esse fato. Então Deus ele não pode permitir que Satanás continue com argumento. Então o que Deus tem que fazer? Muitas vezes, retirar sua proteção. E muitos perguntam, mas se Deus é amor, se Deus é poderoso, por que fulano ficou doente? E por que ciclano foi assaltado? E por que isso, e por que aquilo? Por que divórcio? Por que doença? Porque estamos em meio de um grande conflito. Se Deus retira toda a capacidade de Satanás de nos tentar, Satanás tem caso. Qual é o objetivo do grande conflito? Desmascarar as acusações de Satanás. É por isso também que o próprio Jesus não recebeu auxílio. Lembra o que Jesus disse? Em sua humanidade, qual foi a expressão de Jesus? Meu Deus, por que me desamparaste? O próprio Jesus, em sua humanidade, foi capaz de fazer essa pergunta. Não era uma expressão de dúvida do amor e do poder de Deus, mas era uma exclamação da natureza humana. E nós todos vamos passar por perplexidades. Mas essas perplexidades não devem nos levar ao quê? O que Paulo disse? Estamos perplexos, mas não o quê? Desanimados. Ou seja, a perplexidade, tudo bem, mas desânimo, não.
Quem crê em Deus não deve ter desânimo. Perplexidade é o quê? Poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Vocês acham que Jó estava ciente do que estava acontecendo? Jó estava totalmente perplexo, não sabia por quê. Porque ele foi fiel, ele estava servindo a Deus direitinho, e de repente veio uma tempestade de provações e problemas. Ele estava perplexo, mas aquela perplexidade não deveria ter o conduzido ao desânimo. Por quê? Estamos em meio de um grande conflito. E Jó teria até justificativa por ter ficado desanimado. Mas nós temos a experiência de Jó registrado para nós, para nos livrar do desânimo. Porque nós sabemos o que acontece por detrás das bastidores. Continuando, Satanás viu que estava desmascarado. Como é que ele pode ser desmascarado? Como é que ele foi desmascarado na cruz? Através da reação de Cristo em meio de sofrimento, Satanás foi desmascarado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ficou resolvido a questão do grande conflito depois da morte de Cristo? Ficou resolvido ou não? A vitória de Cristo foi completa ou não? É uma pergunta muito importante. O mundo evangélico e, inclusive hoje, o mundo adventista está dizendo que a vitória de Cristo foi completa na cruz. A expiação foi terminada. Satanás foi desmascarado e aí terminou o processo de o desmascarar. Tudo o que precisava ser revelado ao universo, quanto às mentiras e às falsas acusações de Satanás, ficou resolvido na cruz. Realmente ele foi desmascarado na cruz. Realmente o sacrifício de Cristo na cruz foi completo, mas não terminou a expiação e nem o processo através do qual Deus estaria desmascarando Satanás. Vocês entenderam a diferença, né? Deixa eu continuar lendo. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. O que foi exposta? Sua administração. Por quê? Qual era o desejo de Satanás? Administrar. Então o que Deus fez? Para que todos vissem que ele não era um bom administrador, ele disse, então administre. Ele teve 4.000 anos para administrar aqui. Qual foi o resultado dessa administração? Não foi bom. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante, sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos, ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação do pecado. Estavam rotos os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Tudo bem, vamos continuar lendo. Todavia, vocês sabem o que significa todavia, né? Porém, ou entretanto, Satanás não foi então destruído. E é aqui que nós, como adventistas do sétimo dia, nos destacamos do mundo evangélico, em nossa teologia, nossa compreensão da profecia, nossa compreensão do papel da última geração. Os santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É nesse ponto que nós nos destacamos. Todavia, Satanás não foi então destruído. Escutem bem. Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Vocês entenderam? Deixa eu ler de novo. Todavia, Satanás não foi então destruído. Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito.
Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. Vocês entenderam? Os princípios em jogo ainda precisavam ser mais plenamente revelados. Quais princípios? E por amor do homem devia continuar a existência de Satanás. Agora segue. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir. Aí ela continua falando sobre o papel da última geração na reivindicação do caráter de Deus. Eu vou ler aqui, para terminar, página 764. Ao princípio do grande conflito, os anjos não entendiam isso. Houvesse sido deixado que Satanás e seus anjos colhessem os plenos frutos de seu pecado, e teriam perecido. Mas não se patentearia aos seres celestiais ser isso, o inevitável resultado do pecado. Uma dúvida acerca da bondade divina haveria permanecido em seu espírito, qual ruim semente para produzir seu mortal fruto de pecado e miséria. Não será, porém, assim ao findar o grande conflito. Então, havendo-se completado o plano da redenção, o caráter de Deus é revelado a todos os seres inteligentes. Os preceitos de sua lei são vistos como perfeitos e imutáveis. Então o pecado terá patenteado sua natureza, Satanás o seu caráter. Então o extermínio do pecado reivindicará o amor de Deus e estabelecerá sua honra perante um universo de seres que se deleitam em fazer sua vontade, em cujo coração está a sua lei. Veja bem, aqui no Apocalipse nós temos uma visão por detrás dos bastidores do grande conflito e da vitória que Deus conquista para revelar diante do universo as mentiras de Satanás. No capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos Cristo como vitorioso por causa de sua morte na cruz. Mas mesmo isso não foi ainda o suficiente. A vitória não foi completa. O sacrifício foi perfeito e completo. Mas agora o Apocalipse continua. E mais pela frente nós vemos um grupo, chamados 144.000, que vão exclamar as mesmas palavras, praticamente, de honra e glórias a Deus, como dizendo, o caráter de Deus está reivindicado. E esse grupo também vai ter uma vitória. E essa vitória é apresentada no Apocalipse como também tendo um papel primordial na expiação dos pecados e a purificação do universo da rebelião contra Deus. Isso aí nós vamos analisar mais na frente em Apocalipse 2. Mas a vitória de Cristo na cruz foi perfeita. O sacrifício completo. Mas ainda não ficou plenamente resolvido a questão do pecado. Vocês sabem que durante 4.000 anos os anjos não caídos ainda permaneceram com um laço de simpatia com Satanás, porque eles não ainda tinham compreendido perfeitamente a natureza de suas acusações contra Deus. Embora eles tivessem permanecido leais a Deus e não tivessem seguido os anjos caídos na rebelião contra ele, Deus, eles ainda não estavam perfeitamente convencidos. Eles não compreenderam a natureza do pecado. E justamente por isso Deus não eliminou Satanás. Vocês já se perguntaram isso? Por que Deus teria permitido que Satanás continuasse trabalhando? Ainda tinha esperança da salvação de Satanás quando o homem foi criado? Sim ou não? Não. Se Deus sabe que não tem mais esperança para a salvação de alguém, por que Ele vai permitir
sua existência. Tudo está revelado na história do grande conflito. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.